Bom dia a todos que estão presentes, bom dia a quem nos assiste aí pelas redes e vai ver depois também nas mídias sociais. Eu vou passar um vídeo aqui, a assessoria já está em QAP aí, acho. Pode botar o vídeo. O que repercutiu essa semana aí? Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de coisa boa. Eu falei para ele, você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente. E aí, eu resolvi criar o Brasil Sorridente. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo. É isso aí. Na verdade, eu pergunto, vereador Fantinel, tem alguma regra de imagem para quem vai nos representar lá fora? Tem alguma regra? Tem algum estereótipo que a pessoa precisa ter, né? Então, eu sempre serei contra segregar as pessoas por imagem, vereador capitão. Se tem dente, se não tem, por grau de importância. Para mim, isso não cabe, tá? E aqui não está editado, foi a fala dele na íntegra. Tem problema nele falar essas besteiras todas? Bem pelo contrário, eu até torço que ele fale mais besteiras para o país cair, né? Cair na ideia de onde a gente veio parar em ter um cachaceiro descondenado na presidência. Então, para mim, quanto mais besteiras ele falar para nós, é até melhor para evitar que isso ocorra novamente. Aqui, vereador Fantinel, eu vou lembrar aqui uma frase que o Danilo Gentili, por mais que eu não concorde com várias coisas que ele faz ou fala, ele tem uma frase que ele repete toda vez que um humorista é condenado ultimamente. O problema nunca é o que você fala ou faz, e sim de que lado você está. E até o Léo Lins falou que criticou muito na época o Bolsonaro, mas sempre os processos que vieram foi da esquerda, né? Acionando o judiciário para podar o que ele falava. E não bastava só isso, vereador Dai. Uma vez, numa visita à Volkswagen, alguns meses atrás, tinha Luísa Eduarda Leôncio, de 20 anos, sentada lá na Volkswagen. Quem que é a Luísa? Uma operadora especialista da Volkswagen, foi premiada com o Prêmio Apprentice Award 2023. Um prêmio que rendeu muitos frutos nela, né, e fez a Volkswagen ser vista no mundo todo. E o que o Lula falou para ela, vereador Fantinel? Sabe o que ele falou? Vou ler aqui para vocês na íntegra também. Não tem edição aqui, não tem, palavras dele, né? Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que faz essa moça sentada e não ouvi ninguém falar o nome dela. Falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei e responderam. Falaram, né, para ele que ela estava lá porque tinha ganho um prêmio. Não vai ter música? Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque e de um tambor. Foi o que ele disse, né? Então a gente vê que mais uma besteira que ele falou aqui, né? Tá aqui, isso aqui tá saiu até na CNN, e a gente vai para aquele negócio que não é quem diz, vereador capitão, não é sobre o que diz, mas é sobre quem fala, né? E a gente vê o judiciário tentando podar a todo momento e tirar de contexto, né, falas, ou quando vem aqui, o pessoal vem aqui e coloca o Bolsonaro suspirando e diz que ele zombou das pessoas e não analisa aquele contexto, né, que ele estava imitando como é ter uma crise respiratória, né? Então, ou várias outras falas que ele já fez que eu não faria e repudio o que o Bolsonaro fez, mas eu não venho com a intenção de podar ou dizer o que as pessoas vão falar ou não. A gente vem aqui defender a liberdade de expressão. Fantinel falou mais cedo. Então, eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu não venho aqui dizer o que o Lula vai dizer nos discursos dele ou não. Bem pelo contrário. Eu acredito que a primeira emenda americana salva de ser a maior potência do país, do mundo, aquele país que é os Estados Unidos. Eu sempre digo. A gente teve um presidente republicano do qual estava com
a popularidade lá em cima, que foi o Nixon, vereador Caleb. Sabe o que aconteceu? O país se dividiu quando teve o escândalo Watergate, Fantinel, lá atrás, quando foi o único presidente americano a renunciar na história dos Estados Unidos. O país se dividiu quando um jornalista vazou e as pessoas do governo vazaram algumas informações sigilosas do governo para a imprensa. O país ficou dividido? Não ficou. Sabe o que ocorreu? Virou um tema nacional, foi para a Suprema Corte ser debatido e discutido sobre as informações e as coisas que esse funcionário do governo havia falado, e aí virou um tema nacional. E sabe o que a Suprema Corte decidiu lá? Com muita angústia, mas os próprios republicanos foram favoráveis, de direita, que era o governo de direita na época, foram favoráveis que a liberdade de expressão reinava e fizeram o Nixon, né, renunciar, porque ali eles entenderam que era mais importante o que a pessoa do governo havia dito sobre ele do que o próprio governo dele, né? Então, a imprensa lá, a Suprema Corte deu a causa lá pro New York Post na época e determinou que a capa deles estava acima de uma informação de soberania nacional. Presta atenção, ela falava de segredos do governo, mas eles entenderam que isso está acima de qualquer coisa, porque a liberdade de expressão ela vai gerar todos os outros princípios que são fundamentais para ter uma soberania e ter uma democracia. Então eu venho trazendo isso aqui a público, né? E aqui, ó, lá em 1971, a Suprema Corte, contrariando o governo do presidente Nixon, permitiu que os jornais New York Times e New York Post publicassem matérias contendo dados de documentos governamentais secretos. Nesse caso, a Corte protegeu a liberdade de imprensa acima do interesse da própria administração pública. Ou seja, a gente cai com o governo inteiro, mas a gente protege a liberdade de expressão. Isso os próprios... Não ficou dividido, não. Os próprios republicanos concordaram com os democratas. Ou seja, antes de ideologia aqui, lá os americanos, há muito tempo atrás, já entenderam que a liberdade está acima de qualquer coisa, vereador Fantinel. Então, eu trago esse assunto aqui e eu digo que mais uns meses aqui eu vou até converter a vereadora Rose a vir para o PL. Eu já falei para ela, Rose, vem para o PL, defende com nós a liberdade, isso é bom para a democracia, para que não se repita nenhum regime militar ou qualquer totalitário que seja. Então aqui cabe a nós lutar por liberdade de expressão. Quem pediu primeiro? Vereador Caleb, de imediato. Vereador Iago, parabéns pela sua fala, trazer o assunto, né? Nós vimos conversado aqui nos bastidores sobre isso, e por mais que alguém diga assim, não era o que ele queria dizer, mas ele disse. Porque se alguém da direita tivesse também feito a mesma coisa, tivesse dito isso e viesse a público dizer não é o que eu queria dizer, etc., já ia ter um coro, né? Recua fascista, recua fascista, recua fascista, porque a militância não dorme. Então a gente deve sim rechaçar, marcar posição, porque estão acostumados. Não se trata do que se diz hoje no Brasil, se trata de quem diz. Não é o que se fala, é quem fala. A gente tem os impropérios aqui que o Lula proferiu ao longo da sua história, desde quando ele não era presidente ainda, associando a cidade de Pelotas, falando sobre essa questão de tambor e dança, que a mulher é competente se ela for bonita. Olha o que ele falou da correligionária dele, ex-presidente do país. Dilma não tinha jogo de cintura porque mulher, quando está de TPM, fica difícil de negociar. Esse é o Lula. Aí imagina se alguém de direita profere palavras nesse sentido. Estaria assim, em todos os portais de notícia, quer dizer, de fofoca do Brasil. Isso aí. Mas, porque foi o Lula, né, a militância dorme em berço esplêndido. E aí, passa o verniz do quê? Vocês não estão avaliando o contexto. Pois é, Bolsonaro falava ai, se interpretava ui. O Lula fala o que fala e aí se passa o verniz do contexto. Então, parabéns pela sua coragem de trazer à tona e a gente tem que, de fato, denunciar as hipocrisias diárias que são feitas. Vereador Fantinel, o capitão pediu antes. Capitão. Vereador Iago Morandi, parabéns por ter trazido esse tema. É um tema lastimável. E aqui eu falo, os veículos de imprensa, Jornal Nacional, CNN, Globo News, o silêncio de vocês é ensurdecedor. E aqui eu vou repetir algumas falas que um senhor falou. Olha o nível disso. Um senhor negro, sem nenhum dente na boca. Você acha isso bonito? E ainda negro. Joga essa página fora e coloca um cara com dente. Com certeza, tudo isso foi dito por alguém muito racista. Vereador Luiz Fantinel. Inácio Lula da Silva.
Tá de boa. Só para finalizar, acabo com uma frase, depois a gente pode falar também na sequência aí. Sem liberdade de pensamento não pode haver conhecimento, e não há qualquer liberdade pública sem liberdade de expressão. Benjamin Franklin. Só para finalizar, a gente vai continuar defendendo até as besteiras que os outros dizem, mas quando for crime que seja resolvido em primeira instância. Não levem direto pro puxadinho da esquerda, pro puxadinho desse governo que é o PT, que se chama STF, infelizmente, que virou nossa Suprema Corte. Vereador Fantinel, seria isso. Obrigado, vereadora Iago. Passo